Bom dia, gente. Então, mais uma live, a 23ª, 23ª live, a gente falando sobre o livro Conversando com Deus, número 2. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. É um tema bem interessante que eu acho que todo mundo gosta desse tema. E a gente vai começar aqui. Bom dia, Dona Inês, do seu Osmar. Ontem a gente estava falando no capítulo 6, tá? Sobre a Yin Yang, toda essa percepção da relatividade, né? Que Einstein foi explicar através de fórmulas, né? Toda essa parte da ciência. E a gente teve no capítulo 5 e 6 essa explicação da relatividade, do tempo, do espaço, né? O tempo, ele só existe porque há um movimento de um objeto no espaço, né? Senão, não há um tempo, né? Então, assim, agora a gente vai falar sobre o capítulo 7, tá? E a gente vai começar agora, vamos lá. Por que o Senhor criou dois sexos? Esse foi o único modo que pode imaginar para nós nos criarmos? Como deveríamos lidar com essa incrível experiência chamada sexualidade? Aí, esse aqui foi o Neil perguntando. Certamente não com vergonha, e não com culpa e medo. Porque vergonha não é virtude, culpa não é bondade, e medo não é respeito. Olha só, gente, ele já dele no meio aqui, tá? Já dele no meio. O Neil perguntando, por que você criou dois sexos? Né? Esse foi o único modo que pode imaginar para nós nos recriarmos? E como deveríamos lidar com essa incrível experiência chamada sexualidade? Daí Deus fala, certamente não com vergonha, e não com culpa e medo. Porque vergonha não é virtude, culpa não é bondade e medo não é respeito. E não com luxúria, porque luxúria não é paixão. Não com abandono, porque abandono não é liberdade. E não com agressividade, porque agressividade não é ânsia. Não entendi porque que a agressividade não é ânsia, não ansia. E obviamente não com ideias de controle, poder ou domínio, porque elas não têm nada a ver com amor. Mas o sexo pode ser usado com objetivos de simples gratificação pessoal. Aqui está perguntando, tá, gente? Mas o sexo pode ser usado com objetivos de simples gratificação pessoal? A resposta surpreendente é sim, porque gratificação pessoal é apenas outro termo para amor próprio. A gratificação pessoal adquiriu uma conotação negativa ao longo dos anos, o que é o principal motivo de haver tanta culpa ligada ao sexo. Disseram-lhe que não deve usar para gratificação pessoal algo que é muito gratificante pessoalmente. Essa óbvia contradição é clara para você, mas não sabe aonde chegar com a conclusão. Então, decide que se você se sentir culpado pelo fato de se sentir bem durante e após o sexo, ao menos se reabilitará. Isso não é diferente da cantora famosa que todos vocês conhecem, cujo nome eu não direi aqui, que recebe milhões de dólares para cantar. Quando lhe pediram para comentar o seu incrível sucesso e as riquezas que ele proporcionou, ela disse, eu me sinto quase culpada porque adoro cantar. A implicação é clara.
se você adora fazer algo, não deveria também ser recompensado com dinheiro. A maioria das pessoas ganha dinheiro fazendo algo que detesta, ou pelo menos algo que é trabalho duro, não um eterno prazer. Portanto, a mensagem do mundo é: se você se sentir mal em relação a algo, então poderá apreciá-lo. Com frequência, você usa a culpa em sua tentativa de sentir-se mal em relação a algo que o faz sentir-se bem. E assim se reconcilia com Deus, que você acha que não quer que se sinta bem em relação a nada. Você não deve especialmente sentir-se bem com os prazeres do corpo, e absolutamente não, como a sua avó costumava sussurrar, com o sexo. Bem, a boa notícia é que não há mal algum em adorar o sexo, e também não há mal algum em adorar a si mesmo. Na verdade, isso é fundamental. O que não o beneficia é tornar-se viciado em sexo ou em qualquer outra coisa, mas não há mal algum em adorá-lo. Pratique dizer isto 10 vezes por dia: eu adoro sexo. Pratique dizer isto 10 vezes: eu adoro dinheiro. Agora, quer algo realmente difícil? Tente dizer isto 10 vezes. Não entendi. Deixa eu voltar aqui. O que não beneficia é tornar-se viciado em sexo ou em qualquer outra coisa, mas não há mal algum em adorá-lo. Pratique dizer isto 10 vezes por dia: eu adoro sexo. Pratique dizer isto 10 vezes: eu adoro dinheiro. Agora, quer algo realmente difícil? Tente dizer isto 10 vezes: eu adoro a mim mesmo. Eis aqui algumas outras coisas que não esperam que você adore. Pratique adorá-las: poder, glória, fama, sucesso, vitória. Quer mais? Tente essas. Você deveria realmente se sentir culpado se adorasse lisonja, ser melhor, ter mais, saber como e saber porquê. Já chega. Espere. Eis a culpa máxima. Você deve senti-la se achar que conhece Deus. Não é interessante? Durante toda a sua vida, fizeram com que você se sentisse culpado pelas coisas que mais gosta. Contudo, eu lhe digo que adore as coisas que deseja, porque seu amor por elas as atrairá para você. É dessas coisas que é feita a vida. Quando você as adora, adora a vida. Quando declara o seu desejo por elas, anuncia que escolhe tudo de bom que a vida tem a oferecer. Então, gente, ele está falando aqui, né? Adore o sexo, adore dinheiro, né? Adore a si mesmo, né? Mas se você se sentir culpado, né? Você vai se sentir culpado porque por ser melhor, por ter mais, por saber como, né? Você deveria realmente se sentir culpado se adorasse, né? A lisonja, né? Então, assim, foi muito ensinado que as coisas reais da vida, né? O sexo é uma coisa real, o prazer é uma coisa real, a vontade é uma coisa real, que todos nós temos, né? Sentir Deus, sentir a presença de Deus. Então imagina eu falar:
né? Ah, eu estou com Deus, eu sinto Deus, eu estou na presença de Deus. É quase uma blasfêmia, né? E falar as coisas que você gosta. Então foi muito nos ensinado que isso não é bom, que isso é pecado, né? Então isso aí a gente tem que mudar na nossa cabeça, tá? Então escolha o sexo, todo sexo que puder. Escolha o poder, todo o poder que puder. Escolha a fama, toda a fama que puder. Escolha o sucesso, todo o sucesso que puder. E escolha a vitória, toda a vitória que puder. Contudo, não escolha o sexo em lugar do amor, mas como uma celebração dele. Não escolha o poder sobre, mas o poder com. Não escolha o poder sobre, mas o poder com alguém, né? Não escolha a fama como um objetivo em si, mas como um meio de atingir um objetivo mais amplo. Na escolha o sucesso à custa dos outros, né? Não escolha o sucesso à custa dos outros, mas como uma ferramenta com a qual ajudar os outros. E não escolha vencer a qualquer preço, mas a vitória que não custe coisa alguma às outras pessoas e até mesmo as beneficie. Vá em frente e escolha a lisonja, mas veja todas as outras pessoas como seres que você pode lisonjear e faça isso. Vá em frente e escolha ser melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que você era antes. Vá em frente e escolha ter mais, mas apenas ter mais para dar. E assim, escolha saber como e saber porquê, para poder partilhar todo esse conhecimento com os outros. E sem dúvida, escolha conhecer Deus. De fato, escolha isso primeiro, e todo o resto se guiará. Durante toda a sua vida, você aprendeu que é melhor dar do que receber. Contudo, você não pode dar o que não tem. É por isso que a gratificação pessoal é tão importante e tão mal vista que passou a parecer ruim. Obviamente, não estamos falando aqui da gratificação pessoal a custas das outras pessoas, de ignorar as necessidades delas. Contudo, a vida também não deveria exigir que fossem ignoradas as próprias necessidades. Dê-se muito prazer e terá muito prazer para dar às outras pessoas. Então, gente, olha só. Aqui ele deu uma sintetizada de como a gente tem que fazer, né, para ter todas essas, né, a fama, né, não em benefício próprio, né, sempre em benefício de algo maior, não se comparando, não competindo, né, eu vou ser mais bonito que fulano, eu vou ser mais rico que ciclano, não, aí você está indo pelo ego, né, você está indo pelo eu negativo, pelo eu baixo, pelo eu inferior, tá? Então, assim, a grande sacada, tá, é você conseguir, tá, ter todos esses atributos, né, da manifestação aqui do ser humano, né, que todo mundo, né, pensa, eu quero ter fama, eu quero ter dinheiro, eu quero ter prazer, né? Então, assim, que você tenha isso pensando em multiplicar isso ao teu redor, não somente para você, né? Porque você estando feliz, eu sempre digo, uma pessoa feliz, ela irradia felicidade. Uma pessoa triste, ela irradia o quê? Tristeza. Então é isso aqui. Se você conhece a Deus, você está vibrando na alegria, se você está iluminando, você está fazendo o quê? Você está irradiando luz. Se você está, né,
vibrando baixo, né, com tristeza, melancolia, se culpando, o que acontece? Você vai culpar os outros. Não adianta, tudo que você faz a si, você vai fazer aos outros. Tá? Então, dê-se muito prazer e terá muito prazer para dar às outras pessoas. Tomar uma aguinha. Os mestres do sexo tântrico também sabem disso. Tá? É por esse motivo que encorajam a masturbação, que alguns de vocês consideram um pecado. Masturbação, puxa vida, o Senhor realmente passou dos limites aqui. Como pode tocar nesse assunto? Ao menos mencioná-lo em uma mensagem que se supõe que venha de Deus? Eu entendo, você tem um julgamento sobre masturbação. Bem, eu não tenho, mas muitos leitores poderiam ter. E achei que o Senhor havia dito que estávamos produzindo esse livro para outras pessoas lerem. E estamos? Então, por que as está ofendendo deliberadamente? Eu não estou ofendendo. Eu não estou ofendendo deliberadamente ninguém. As pessoas têm liberdade para ser ofendidas ou não, como escolherem. Contudo, você realmente acha que será possível falarmos clara e abertamente sobre sexualidade humana sem que alguém escolha ficar ofendido? Não há mais limites. Eu não acho que a maioria das pessoas esteja pronta para ouvir Deus falar sobre masturbação. Se for para este livro se limitar ao que a maioria das pessoas está pronta para ouvir Deus falar, será um livro muito pequeno. A maioria das pessoas nunca está pronta para ouvir Deus falar com ele está falando. Geralmente, elas esperam 2000 anos. Está bem, continue. Todos nós superamos o nosso choque inicial. Ótimo. Eu estava apenas usando esta experiência de vida que todos vocês têm sido, mas da qual ninguém quer falar, para ilustrar um ponto mais amplo. O ponto principal, reformulado: dê-se muito prazer e terá prazer para dar às outras pessoas. Os mestres do que vocês chamam de sexo tântrico, que, a propósito, é uma forma muito elevada de expressão sexual, sabem que se você procurar o sexo avidamente, sua capacidade de proporcionar prazer ao seu parceiro ou à sua parceira e experimentar uma união prolongada e alegre de almas e corpos, que é um ótimo motivo para experimentar a sexualidade, será bastante diminuída. Por isso, as pessoas que praticam esse tipo de sexo frequentemente se masturbam antes de proporcionarem prazer. Muitas vezes é feito na presença uma das outras e, em geral, com o incentivo, a ajuda e a orientação amorosa de seus parceiros. Então, quando os desejos iniciais são satisfeitos, o desejo mais profundo de ambos, de êxtase através da união prolongada, pode ser gloriosamente satisfeito. A masturbação mútua é parte da alegria e do afeto da sexualidade plenamente expressada. É uma de várias partes. A experiência que vocês chamam de coito ou ato sexual poderia vir no final de um encontro amoroso de 2 horas, ou não vir. Para muitos de vocês,
é o único objetivo de um exercício de 20 minutos. Isto é, 20 minutos se tiveres sorte. Eu não tinha ideia de que isto iria se transformar em um manual do sexo. Olha só, gente, então a gente está falando aqui, né, da integração, né, do masculino, do feminino, né, de você... Aqui ele está falando o quê? Das preliminares, né, que na minha visão para o homem é um pouco mais difícil, né, a gente tem sempre a necessidade, né, uma vontade, né, de já mergulhar, né, e a gente não curte muitas vezes esse momento, né, o carinho, né, todo o outro lado que teria que ter, né, essa entrega, né, esse comprometimento, essa alegria de estar um com o outro, né, essa experiência do contato dos corpos, né, de se conhecer mais profundamente, né, tanto na sensibilização do corpo, como conseguir passar para o outro, né, esse toque, essa sensação, né, mais elevada da expressão sexual. Então, né, o gozo, né, tipo assim, o orgasmo, ele vem muito mais depois, né, ele vem como, tipo assim, não como um objetivo, mas como uma premiação, vamos dizer, né, eu vejo assim, como um resultado a não ser esperado, e daí tudo aquilo que tu não fica esperando muito, ele é muito maior e muito melhor do que aquela coisa que você já tinha arquetipado, né? Você já tinha falado como tinha que ser. Porque como tem que ser, vai ser sempre uma ideia do que você já viveu, né? Você coloca numa caixa, né? Por isso que né, a maioria dos casais aí, né? A maioria dos casais começa a morrer, né, o sexo, começa a morrer essa parte da sexualidade, né, tipo um casamento de muitos anos, né, eles não procuram ter momentos sozinhos, eles não procuram ter novas novidades, essa integração, né, essa integração e procurar se conhecer mais, né, buscar o divino dentro de si, né, e se permitir, né? Muita gente já começa e termina do mesmo jeito há anos. Então, que motivação você tem para fazer? Você já sabe como começa, já sabe como termina, né? Como que vai lá fazer um exercício na academia? É bom, mas o sexo, quando se torna mecânico, ele perde todos os atributos da divindade, todos, né? Então assim, aqui, por que ele falou do tântrico, né? O tantra, o que é? O tantra é a integração do masculino e do feminino. Eu fiz um curso ano passado de tantra, fiz um curso também faz uns 3 anos de tantra, né? É muito legal, tá, gente? Eu aconselho todo mundo, né? Quem não fez uma massagem tântrica, é uma experiência diferente, tá? Fica a dica, tá? Não tem nada a ver com, né, pornografia ou traição ou coisa assim, não tem nada a ver com isso, né? Simplesmente é um acesso a uma outra experiência, tá? Então assim, dentro disso, gente, é você se conhecer, é você buscar esse autoconhecimento para poder o quê? Usufruir desse conhecimento junto com o teu parceiro, né? Junto com o teu marido, junto com a tua namorada, junto com, né? E ter sempre uma novidade, né? Sempre se tornar novo, né? Deus sempre fala, né? Eu me renovo em todas as coisas.
E o que as coisas começam a ficar chatas, né? Quando você não renova elas. A gente tem que estar se renovando. A gente tem que estar buscando esse renovo. Porque o que acontece? Vai criar aquela rotina, aquela água parada. E se você não fizer nada para mexer, aquilo tende o quê? A apodrecer. Apodrecer. E apodrece o relacionamento, apodrece a parte sexual, apodrece, né? Até o momento de não dar mais. É por isso que acontece daí doenças, né? Doenças nas partes genitais. Porque aquela energia, ela está o quê? Ela está bloqueada, ela está parada. E no movimento do universo, tudo está em mutação, tudo está se movendo. Tudo está no processo de transmutação. Sendo e deixando de ser. Sendo e deixando de ser. Tudo. Se tu olhar na natureza, nada está parado. Nada. Até uma pedra que você acha que está parada, ela não está parada. Né? Então, assim, o planeta está se movendo. Então, você tem que se mover dentro da sua consciência, dentro da sua mentalidade. Expandir a sua mentalidade, se abrir para novidades, né? E essas novidades têm muito a ver com a tua sexualidade também, tá? Expandir essa sexualidade, né? Acessar novos níveis de consciência, de permanência, né? Para conseguir o quê? Fazer a ascensão. Daí a gente entra naquela energia chamada Kundalini, que é uma energia que ela vem do chakra básico e transborda até os chakras coronário, né? É uma energia muito forte, né? É uma energia muito forte, que é uma energia que vai te levar ao contato com Deus. Cara, é um estado de êxtase, né? Então, essa energia é uma energia sexual, né? É uma energia sexual, que ela é jogada de baixo para cima. Entendeu? Vamos lá. Ele está falando, ó, eu não tinha ideia de que isto iria se tornar um manual do sexo. Vamos lá. Não se transformou, mas não seria tão ruim caso se transformasse. A maioria das pessoas tem muito a aprender sobre sexualidade, a sua mais maravilhosa e saudável expressão. Contudo, eu ainda estava tentando ilustrar o ponto mais amplo. Quanto mais prazer você dá a si mesmo, mais pode dar a outra pessoa. De igual modo, se você se dá o prazer do poder, tem mais poder para partilhar. O mesmo é verdadeiro para a fama, a riqueza, a glória, o sucesso ou qualquer outra coisa que o faça sentir-se bem. E a propósito, acho que é hora de examinarmos por que uma determinada coisa realmente o faz sentir-se bem. Está bem, eu desisto. Por quê? Sentir-se bem é o modo de a alma gritar: é assim que eu sou. Olha só, gente. Sentir-se bem é um modo de a alma gritar: é assim que eu sou. Você já esteve em uma sala de aula em que o professor fazia a chamada e quando o seu nome era dito você tinha de dizer presente? Sim, sentir-se bem é o modo de como a alma dizer presente. Agora muitas pessoas estão ridicularizando toda essa ideia de fazer o que faz sentir-se bem. Dizem que esse é o caminho para o inferno, contudo eu digo que é o caminho para o céu. É claro que depende muito do que você diz que o faz sentir-se bem. Em outras palavras, que tipos de experiências o agradam? Mas eu lhe digo que nenhum tipo de evolução ocorreu através da negação.
Se você evoluir, não será porque conseguiu negar-se às coisas que o agradam, mas porque se sentiu, mas porque se permitiu esses prazeres e encontrou algo ainda superior. Porque como você pode saber que algo é superior, se nunca experimentou o inferior? Então, gente, olha só, ele está falando aqui, você tem que se permitir as novas experiências, tá? Porque como que você vai saber se algo é bom se você não teve o ruim? Como é que você acha que aquilo é ótimo se não teve o péssimo? O alto se não teve o baixo, né? E a gente está aqui como alma para experimentar. E sentir-se bem é um modo da alma dizer presente, pô, eu estou bem, eu estou vivo, é assim que eu sou, eu estou vibrando. É onde você não vê o tempo passar, né? Tem muitas vezes a gente vai em alguns lugares com um grupo de pessoas e tem vezes que a gente tem vontade de sair dali correndo, o tempo não passa, Deus do céu, gente, aquilo ali, né? Tipo assim, tu vai, né, num lugar que tu fala assim, gente, meu Deus do céu, tu olha pro relógio, o tempo não passa. Tu quer sair dali. Porque a energia não está condizente com a vibração da tua alma. Em outros lugares você fala assim, nossa, que passou 1 hora? Não, passou 5 horas. E você não viu o tempo passar. O que aconteceu? Você se sentiu tão bem, a tua alma entrou em flow. A tua alma, ela se integrou a todas as partes, a toda a estrutura, a todo o espaço que estava ali. E daí o que acontece? Essa integração gera ausência de tempo. Consegue entender? Consegue entender isso? Olha só que show de bola, tá? E a gente está falando sobre sexo, né? Aquele sexo que você faz e não se sente bem é porque não está tendo os atributos divinos. Não está tendo os atributos divinos, né? Talvez seja um sexo que você está fazendo só para agradar e não se agradar também, porque é uma energia, gente. Não adianta você, é aquilo que Deus fala aqui, ó. Ah, não, o importante é dar, doar. Tá, mas você tem que doar o quê? O que você tem dentro de você? Você tem raiva, você tem amargura, você tem tristeza, você tem ressentimento. É isso que você vai doar? Por isso que a auto-observação é tão importante. O que eu carrego dentro de mim? O que eu estou carregando? Quais são minhas falas, meus julgamentos? Eu olho para esse dia, hoje está nublado, né? Eu olho, nossa, que dia nublado, que dia feio. Eu falo assim, poxa, que bom que está hoje, está fresquinho, né? Tá legal, obrigado, Deus. Pô, hoje dá para dar uma caminhada, né? Vou fazer um exercício. Ou olhar para o que se apresenta e ver o que? O divino se apresentando de uma forma diferente. Né? Eu estava lá no Egito, todo dia sol, gente. Todo dia é igual. Todo dia. Teve um dia, o primeiro dia que eu cheguei lá nas pirâmides lá, primeiro dia a gente chegou nas pirâmides, choveu. O cara falou, eu não me lembro a última vez que choveu aqui. E vocês estão aqui e trouxeram chuva. Então, não é que fui eu, né? Mas, tipo, eu tava lá na hora que choveu, gente. Lá nas pirâmides lá, no Egito. Foi incrível, eu olhei aquilo e falei assim, não, olha, é brincadeira, né? Chovendo no deserto, né? Então assim, você conseguir olhar para isso, tá? Você vai trazer muita iluminação. Eu já passei por várias situações, gente, várias. Eu participava de um grupo, né? Eu sempre cito essa situação porque foi uma situação muito difícil para mim. Eu gosto de todas as pessoas que estão lá. Eu participava do grupo de Emaús, né? Ali da igreja católica, mas eu sempre fui um cara de estudar, de ler, de fazer experiência. Vamos lá,
vamos pra frente. Sempre assim, ó, se botamos, né? E foi indo, e sempre era a mesma coisa, assim, né? O grupo ali, né? Fazer as orações, tá? Conversa, né? Sempre aquele movimento. E aquilo foi me cansando, eu gostava muito de ir, tipo, eu era o primeiro a chegar, eu era que incomodava, eu era que brincava, e de repente eu vi que a minha energia foi diminuindo, até eu chegar o dia, na frente, eu me lembro, eu cheguei na frente, botei o carro na frente, e falei assim, hoje é o último dia, eu fui lá, me despedi do pessoal e falei, ó, gente, não vou mais vir, porque não dá, eu não tô aqui de coração, né? Tá pesado para mim, né? E daí eu tive que fazer esse movimento respeitando a minha energia, né? Não conseguia mais estar ali, tá? Não porque eu não gostasse das pessoas, não porque eu não gostasse do movimento, mas é energia. Tem coisas que você não vai conseguir explicar, você não vai ter uma linguagem para explicar, você simplesmente vai falar assim, ó, não dá. E todo mundo que está aqui me escutando já passou por isso. Seja num relacionamento, seja num ato social, seja com uma roda de amigos, seja no seu trabalho. Sempre digo, né, lá na clínica, né, o pessoal trabalha lá e fala assim, gente, venha para cá com tesão, venha para cá com vontade, com alegria. O dia que você não conseguir vir, observe esse dia. Tente ver o porquê que você não está conseguindo. Se você não conseguir ressignificar, você vai ter que ir embora. Porque o que acontece? A sua energia já vai estar o quê? Baixando o campo. Se tem várias pessoas ali que não estão motivadas, como é que é a energia daquele ambiente? De desmotivação, uma energia ruim, é o inferno aquilo lá. Não é verdade? Tu vai num show, né, de música, pensa, tô indo no show, não tem nada para fazer, eu vim nesse show, vamos lá, né, fazer o quê? Estão me pagando para vir? O cantor chega lá, tô vindo aqui, só estão me pagando para vir. Todo mundo que foi, só foi porque foi pago, mandado. Será que esse show vai ser bom, gente? Vai ser legal? Não. A maioria dos shows as pessoas pagam caro para ir. Caro. Eu vou agora nesse show que vai ter do Michael Jackson ali, que eu sou fã do Michael Jackson, né? No show, aquele show do aquele circo do Marcos Frota ali. Não, eu fui ver, tava quase tudo lotado, gente. Tá todo mundo querendo ir, vontade de ir. Nossa, admiração, entendeu? Tu vê a empolgação daquele cara que tá dublando, né? Ali o Michael Jackson ali, o Teaser ali, o Diogo Teaser, acho que é o nome dele. E tu vê a vontade dele, a dinâmica dele, a entrega dele. E tudo isso faz com que aquela energia se eleve em alegria, satisfação. Onde eu tenho certeza que vai ser um show fantástico. Quando eu vou sair de lá, minha alma vai falar assim, ó, eu me sinto bem. Ontem eu estava vendo aqui como foi construído aquela música We Are The World, né? We Are The World, We Are The... né? Tipo, eu não sei inglês. Tava vendo no Netflix, gente. Fantástico. Eles conseguiram botar quase 50 artistas da época. Tina Turner, Rod Stewart, tipo os Springs, né? Tipo, muitos cantores fantásticos. No mesmo dia, eles conseguiram fazer que todos eles se reunissem ali. E a plaquinha que estava lá, a plaquinha, deixe seu ego fora dessa sala. Deixe seu ego para trás dessa porta. Por quê?
O ego vai fazer com que você não se entregue. Você precisa se entregar. Por que um sexo é bom e outro não é? Quanto mais entrega você tiver no sexo, melhor ele vai ser. Quanto mais não me toque no sexo, não, isso não dá, isso não pode. Não, assim não, assim não. Não, assim não, assim. Vários limitantes você coloca, vai ser uma porcaria. Porque sexo é entrega, é energia, é yin e yang, é expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração. No universo só existe isso. O Big Bang, buf, vai chegar um momento que vai voltar. Então, a energia do universo é uma energia friccional, de contração e expansão, contração e expansão. A nossa respiração. Só existe isso, gente. Só existe isso. Yin e Yang. Eu entro e eu saio. Consegue entender? Então, se você não tiver entrega, e o que acontece? Para ter entrega, você precisa ter confiança. E muito mais do que confiar na outra pessoa, você precisa confiar em você mesmo. Estar bem com você mesmo. Autoestima. Aí sim você vai conseguir estar num patamar de entrega. Porque o que acontece? Se você falar, não, Djalma, mas eu não consigo me entregar. Sim, você tem que procurar autoconhecimento, criatura. Você tem feridas ali dentro da sua personalidade que fazem com que você não consiga estar exposta. Não tem quando a gente se machucou e tu vai colocar na água gelada, não arde? É justamente isso que acontece num relacionamento. Você tem feridas ali que quando aquela expressão vem, arde dentro de você, dentro do seu coração. Então, quando aquilo te machuca, você tem que observar aquilo lá. Por que aquilo está me machucando? Por quê? Entendeu, gente? E não adianta tu falar, né? Daí passar uma pomadinha, fazer que nada aconteceu, tomar um remedinho. Daí o que acontece? As pessoas entram no nível de vício para bloquear o sentir, para não querer olhar. As pessoas bebem, né? Tem pessoa que só transa, só faz sexo bêbada. Tem que tomar um vinho, tem que tomar um uísque, tem que tomar uma cerveja. A pessoa ela não consegue estar consigo mesma, porque ela não consegue se soltar. Djalma, hoje você está decodificando canalização pura. Marisa, só tu, né? Marisa é uma queridona, né? E a gente tem muito disso, tá, gente? Né? De a gente não conseguir estar nos lugares, não, tá? E isso, gente, vai acontecer. Isso vai acontecer pro resto da vida. Será que eu tenho algum problema? Não. Porque todas as reações de você se sentir repulsa e sentir atração fazem parte do trânsito da tua alma. Fazem parte desse trânsito. Bom dia, Léo, bom dia. Então, assim, essa parte sexual é uma área muito profunda do nosso ser. Grande parte dos nossos problemas sociais está na parte sexual. Está na parte sexual, né? Que o quê? É muito colocada, né? Muito subjugada, né? As pessoas, elas não procuram se conhecer. A maioria aprende o quê? Da pornografia, né? Um pai vai conversar sobre sexo com o filho, com a filha. Meu Deus do céu, né? Nas escolas tem algo? Tem educação sexual? Nas escolas não tem. Aonde que tu aprende? Eu aprendi, né? Aonde? Na rua. Eu aprendi na pornografia. Por muito tempo eu fui viciado em pornografia.
E se às vezes começa a olhar, desperta aquele, né? Né? Então assim, o que é a pornografia? São imagens, né? São imagens, sempre digo, a pessoa que vê pornografia, ela é um obsessor daquelas pessoas que estão fazendo o ato. Por quê? Ela olha as outras pessoas fazer sexo e ela tem prazer em olhar as outras pessoas fazer. Então ela é um obsessor, né? É um obsessor, ela se nutre de prazer por ver a energia daquelas outras pessoas. Olha só, consegue entender? Então você que é viciado em pornografia, você é um obsessor. Você é um obsessor, né? Você é um obsessor. Você não quer se livrar dos obsessores? Mas nesse momento você está sendo obsessor. É só você pensar. O que é um obsessor, né? Um espírito, né? Que está ali conectado a você, sugando a sua energia ou fazendo você fazer coisas que vão deixar ele se sentindo bem, né? O que é isso? Normalmente é um espírito viciado. Por isso que o vício, gente, o vício é uma porcaria. O vício, porque o vício, ele te detona a tua energia. Ele sempre quer permanecer na mesma coisa. Ele não quer mudar. Por isso que o vício, ele se torna uma rotina autodestrutiva, né? É aquele prazer que você tem naquele momento, daí você quer mais naquele prazer, mais, mas só daquela forma. E daí o que acontece? O teu corpo começa a se desgastar. A impressão não consegue mais sair a mesma. É como se você fosse perdendo a tinta do carimbo. Eu carimbei uma vez, ficou perfeito. A segunda, ficou boa. Terceira, não, mas eu quero alcançar dessa maneira a mesma impressão que a primeira vez que eu carimbei. Consegue entender? Por isso que as drogas viciam como viciam, né? Porque você tem uma experiência totalmente nova. Então tudo que é novo é divino. Uma experiência inusitada. Você alcança sentidos que antes você não tinha alcançado e você quer viver isso de novo. Então, como você viveu aquilo com aquela substância naquele dia, você acha que você repetindo, você vai alcançar de novo isso. E eu vou te dizer uma coisa, não vai. Não vai. Porque você está querendo forçar um resultado. Você está querendo forçar um resultado. E quando você força um resultado, não dá certo. É aquele efeito Zenão, sabe o efeito Zenão? O efeito Zenão é quando tu quer tanto alguma coisa que o ato de querer tanto não funciona. Não funciona. Isso acontece muito no sexo, né? Tu vai ali, tu tá todo empolgado, tu quer tanto aquilo lá, chega na hora, não funciona, né? Não funciona, não tem ereção. Por quê? Porque você padronificou, colocou um padrão, você estrangulou todo um conceito divino, está sendo totalmente mental. Então, gente, você vai quebrar o fluxo. Qual que é o melhor sexo? Aquele que acontece. Não é aquele assim, 3 horas, na sala tal, venha com roupa tal, a luz tal, bota, entende? Não. O sexo não é isso, gente. Sexo é o quê? Entrega. Acontece. O melhor sexo é aquele que acontece.
Eu sempre digo, o melhor sexo é aquele que acontece. Não sei se acontece no carro, se acontece na rua, se acontece aonde for, mas tem que ser entrega. Você tem que entrar numa bolha, pum, e nada mais do externo faz parte. Só se conecta ao interno. Isso para muitas pessoas, isso é uma coisa muito fora que eu estou falando. Muito fora. Por quê? São pessoas totalmente rígidas, normalmente são religiosos, são assim, ó, dogmáticos. Tem que ser assim. Se não for assim, não funciona. O que acontece? São pessoas duras. São pessoas que têm um nível de prazer baixo, né? Então, eu digo para você, você quer ter um sexo maravilhoso? Se permita, esteja presente, esteja bem consigo mesmo. Porque se você não conseguir estar bem consigo mesmo, bem com Deus, né? Como é que é essa estrutura com você e Deus? Tem toda ligação com o sexo, toda ligação. Toda ligação. Por isso que para mim, a história de tipo assim, do padre não ter sexo, né? Isso para mim, cara, não, hoje na minha estrutura não funciona. É uma coisa natural. E a religiosidade, ela bloqueou isso. Imagina, sabe? Imagina a dificuldade, né, para um padre, para esses caras assim, né? Trabalhar isso. Na minha concepção, eu acho muito difícil. Eu acho que pode haver muitos problemas isso. Muitos problemas. Tanto é que a gente vê muitos problemas, né, de abusos, de desvios de conduta, né, que muitas vezes são mascarados. Tem que ser feito em sigilo. Para quê? Porque tá querendo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa. Mas já não tenho necessidades. Tudo bem. Você está vivendo um momento da sua vida monástica, tá? Eu não estou dizendo que é uma coisa que tem que ser, gente, entendeu? Eu acho que quando tem que ser, fode o negócio, sabe? Ferra o negócio. Tem que ser assim, ferrou o negócio. Consegue entender? Porque eu limitei. A alma, ela é ilimitada. Você é uma expressão de Deus. Como é que você vai colocar limite? Você é um ser ilimitado. Entendeu? Então, tem tudo a ver com o sexo que a gente está falando aqui. 6h58, pô, me estendi aí na minha observação, né, gente? Mas é isso, live é isso, né? Live é vida, né? Live é ao vivo. Vamos lá. Então, sentir-se bem é o modo de dizer presente, a alma dizer presente, tá, gente? Então, assim, tudo a ver, tá? Tava falando aqui, a religião desejaria que você aceitasse o que ela tem a dizer em relação a isso. É por esse motivo que todas as religiões, em última análise, fracassam. Acabei de dizer isso, gente. Olha aí. A religião desejaria que você aceitasse o que ela tem a dizer em relação a isso. É por esse motivo que todas as religiões, em última análise, fracassam. Por outro lado, a espiritualidade sempre será bem-sucedida. A religião lhe permite, a religião lhe pede para aprender com a experiência dos outros. A espiritualidade exige que busque a sua própria. Olha só essa frase. A religião pede que você aprenda com a experiência dos outros. Pode ver.
Todo religioso fala assim, está escrito na Bíblia, está escrito no Alcorão, está escrito no Bhagavad Gita, está escrito em algum lugar. Alguém falou, alguém disse, alguém é santo. Sempre alguém, sempre fora. O religioso busca fora, o espiritualista busca dentro. A espiritualidade é de dentro, gente. A espiritualidade está na essência, está na tua percepção, na tua percepção interna. Consegue entender isso? Então, se você fala, eu sou um religioso, sim, você pautar, sua vida é pautada em quê? Na experiência de outras pessoas. Mas a minha experiência é pautada em Jesus, né? Tá bom, legal. E a tua experiência? Jesus veio aqui para nos dar um exemplo de como seguir a nossa vida. De como seguir a nossa vida. Agora, para seguir, você tem que viver. E você tem que se perceber. Experienciar. Isso é espiritualidade, gente. Observar as suas necessidades. Imagine se todo mundo tivesse a mesma necessidade. Todo mundo tem a mesma necessidade, né? Que é amar e ser amado. Mas de diferentes formas, né? Tem gente que ama cozinhando, outros amam cantando, outros amam correndo, outros amam fazendo qualquer outra coisa. São formas diferentes. Eu tenho 5 dedos. Cada dedo, ele tem o quê? Uma característica que serve mais para fazer algumas determinadas funções. Mas todos eles fazem parte do quê? Do Deus de alma. Entendeu? Então nós somos isso. Vamos lá. Então, a religião não suporta a espiritualidade, porque a espiritualidade pode levá-lo a uma conclusão diferente de uma determinada religião. E isso nenhuma religião conhecida pode tolerar. É bem isso, gente, tá? Hoje eu sempre digo, eu não tenho religião. Nossa, eu sei que para muitos de vocês isso é uma facada, assim, chato. É uma lança lançada no coração. Djalma, tu não tem religião, mas Djalma, eu te vi lá na igreja, Djalma, eu te vi lá no culto, Djalma, eu te vi lá... Sim, eu vou em vários locais onde eu me sinto bem. Eu vou pelas pessoas, eu vou pela energia, eu vou pela minha alma. A minha alma me guia. E se eu vejo que eu não estou me sentindo bem, eu saio. Consegue entender? Olha aí, Jesus foi crucificado por causa dos religiosos da época. Bem isso, Márcia. Márcia deu bem isso. Bem isso. Eu lembro aquela passagem ali no The Chosen, onde Jesus chega lá no templo da cidade dele ali, e tem vários conhecidos dele de pequeno ali, né? O sacerdote e tudo, né? E daí Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro, né? Eu trago a boa nova. E daí o cara não se acreditou, né? Como assim tu, Jesus, que a gente viu aqui pequeno? Quem tu pensas que és? Porque está escrito lá, está lá escrito no Torá, está escrito lá não sei o quê, porque Isaías falou. Consegue entender? Sempre está no passado, gente. Religioso vive de passado. Tá? Então o que acontece? Por isso que eu não consigo falar que eu tenho religião. Eu vou num templo budista, faço uma meditação. Deus, gente, se expressa em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. E você vai ter lugares que você vai se sentir bem. E outros lugares que você vai se sentir bem por um determinado tempo. E você vai se sentir em lugares que você não vai se sentir bem nunca.
Consegue entender? E tá tudo certo. E tem pessoas que vão se sentir muito bem em lugares que você não se sente bem. Consegue entender? Ó, esse dedo aqui, ele é muito bom para limpar o ouvido aqui, ó. Ele vai lá pro fundo. Esse dedo aqui, ele já não entra direito. Ele não se sente bem. Consegue entender? Deus criou várias expressões, várias maneiras de ser. Várias maneiras. Eu acho muito interessante você transitar pela vida. Você conhecer novas culturas, você conhecer novos hábitos, você conhecer novas religiões, né? Quando eu comecei a estudar, gente, eu ficava me perguntando, né? Porque a igreja sempre diz, cada igreja diz que a sua é a igreja, né? É engraçado, né? Se for falar com o católico, não, porque a igreja apostólica romana é a igreja de Jesus e tudo. Depois tem a evangélica, daí não, porque nós somos a igreja do reino. Depois tem a igreja Cara, tem tanta igreja, tem tanta coisa, tanta coisa. Gente, ó, o religioso ama a lei, ou seja, se direcionam pelo Primeiro Testamento. Bem isso. Não, tu começa a ler a Bíblia, tu pira, né? Tu fala assim, nossa, Deus é muito vingativo. Porra, Deus é foda, Deus mata todo mundo. É só lenha. E é peste, é isso, é aquilo, né? Eles têm dificuldade em aceitar a graça que vem de Jesus, né? Então, um livro desse, gente, aqui, ó, cara, um livro desse aqui, que é totalmente espiritual, totalmente espiritualista, né? Ele te diz quem você é na realidade, né? Bom dia, Andréa, bom dia. Vamos lá? Então, ó, a religião não suporta a espiritualidade, porque a espiritualidade não pode levá-lo a uma conclusão diferente de uma determinada religião. E isso nenhuma religião conhecida pode tolerar. A religião o incentiva a explorar os pensamentos das outras pessoas e aceitá-los como seus. A espiritualidade o convida a deixar de lado os pensamentos das outras pessoas e a ter os seus. Sentir-se bem é o seu modo de dizer a si mesmo que seu último pensamento foi verdadeiro. Sua última palavra foi sábia e seu último ato de amor. Para perceber o quanto você progrediu, avaliar o quanto evoluiu, simplesmente veja o que faz sentir-se bem. Bem isso, gente. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Réveillon, tá? Putz, fui passar, sabe onde? Eu tava querendo um Réveillon diferente, um Réveillon, né, mais pautado nas coisas que eu acredito, né, que eu estou vibrando agora. Então eu não estou bebendo bebida alcoólica, né? Eu queria alguma coisa com significado, né? Fui pro Monte Cristo, né? Fica aqui a dica para vocês, é fantástico, tá? A única coisa lá é ruim os mosquitos, né? Só, mas o resto é perfeito. Então lá fui pro Monte Cristo, né? Fui com as meninas, tudo, fui com a Luana e a gente teve uma experiência muito fantástica lá, de integração, né? De família, né? E teve um processo muito legal. Por quê? Porque a ideia ali é justamente cada um expressar um pouquinho de si, trazer um pouquinho da sua identidade. E daí vai se formando todo um conjunto de ações que vão gerando o quê? Inclusão de cada um. Por isso que fica tão bom e por isso que as pessoas gostam.
Porque todo mundo passa a fazer parte. Fazendo parte, tu se integra. Tu tá integrado, tu se sente importante. E daí a tua alma fala assim, nossa, eu me sinto bem, né? Então assim, gente, você tem que observar, né, os lugares que você está indo, com quem você está andando, né? Quais são os motivos que te fazem permanecer aí. Contudo, não procure forçar a sua evolução. Evoluir mais e mais rápido, negando o que o agrada ou evitando-o. A negação de si mesmo é a autodestruição. Mas saiba que o autoajuste não é negado de si mesmo. Mas saiba que o autoajuste não é negação de si mesmo. Ajustar o próprio comportamento é uma escolha de fazer algo baseado. É uma escolha de fazer ou não algo baseado em sua decisão a respeito de quem é. Se você declara que respeita os direitos das outras pessoas, a decisão de não roubá-las ou estuprá-las não é negação de si mesmo, é uma afirmação de si mesmo. É por isso que dizem que a avaliação do quanto alguém evolui é o que faz essa pessoa se sentir bem. Se agir de forma irresponsável, comporta-se de um modo que você sabe que poderia prejudicar os outros ou causar-lhes sofrimento. É o que faz sentir-se bem, então não evolui muito. Então aqui está dizendo, para a gente encerrar, que se você sabe que não vai fazer a pessoa bem, não vai trazer benefício para outra pessoa, tá? E você continua fazendo, o que acontece? Você não está evoluindo, tá? Então, mas eu tenho vontade, né? Tipo assim, eu tô com vontade de fazer sexo e eu vou passar por cima da outra pessoa que não está com vontade. Vai ser um estupro, né? Vai ser um estupro, né? Vai ser o quê? Eu estou colocando a minha vontade em cima dela. Estou usando um poder que não está gerando poder para ambos, né? Então isso vai trazer malefícios aí. Você está evoluindo, né? Como você pode ir para cima, você pode ir para baixo, certo, gente? O segredo aqui é a consciência. E é tarefa dos mais velhos em sua família e comunidade criar e expandir essa consciência entre os jovens. De igual modo, é tarefa dos mensageiros de Deus aumentar a consciência em todas as pessoas, para que elas possam entender que aquilo que é feito para ou por alguém é feito para ou por vocês todos, porque todos vocês são um. Quando você parte de todos nós somos um, é praticamente impossível achar que prejudicar os outros o faz sentir-se bem. O assim chamado comportamento irresponsável desaparece. É dentro desses parâmetros que os seres em evolução procuram experimentar a vida, que eu lhe digo para permitir-se ter tudo que a vida tem a oferecer, e você descobrirá que ela tem mais a oferecer do que você imaginou. Você é aquilo que experimenta aquilo que expressa aquilo que tem a expressar, tem o que se permite ter. Entenderam? Gente, vamos ficar por aqui, página 110, tá? E a gente continua amanhã falando sobre sexo. Esse capítulo aqui é muito forte, tá? É pura energia, tá bom? Foi um prazer estar com vocês essa manhã de quinta-feira. É isso aí, tá bom? Ai. Fiquem na presença. Tchau, tchau.